Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, vocês estão no canal Oráculos de Deus, meu nome é Carlos e nós vamos fazer a segunda parte do vídeo que tem o título Terceiro Templo. Eu gostaria de fazer com vocês uma... Bom, antes de eu falar, eu vou só lembrar que se você acha relevante o conteúdo do canal e gostaria que ele chegasse a mais pessoas, então são aquelas coisas bem básicas, né, da plataforma, que é você se inscrever no canal, né, para poder receber o que surge de novo sempre, e também compartilhar os vídeos, né, e uma interação de você é muito importante para mim. Se você gostou ou não gostou, é importante, as duas coisas, para eu interagir, para saber como estão indo e o que as pessoas estão pensando, é importante para a plataforma também, né? E dessa forma o canal vai atingir mais gente, tá bom? Então é só uma lembrança. Por enquanto eu agradeço todo o apoio que vocês estão dando. E eu gostaria de fazer, no começo agora já, digamos, uma sequência de eventos que ocorrerão em relação ao templo em Jerusalém, tá? É o terceiro templo de Jerusalém, né? Não é qualquer templo. Então o que acontece? Daqui para frente, nós teremos alguns eventos. Primeiro deles, o templo será reconstruído, porque ele foi destruído no ano 70 da nossa era e até agora não foi reconstruído, mas ele será reconstruído de acordo com a Bíblia. Tá? Então o primeiro evento que vai acontecer é a reconstrução do templo. Provavelmente ele seja reconstruído um pouco antes do início da grande tribulação. Isso é lógico, vai ser antes. Mas antes do pacto que Israel vai fazer com a besta, que seria 3 anos e meio antes da grande tribulação, que são mais 3 anos e meio. Né? Então nós temos aí 7 anos. Os últimos 3 anos e meio conta para a profecia como a grande tribulação. E os primeiros 3 anos e meio é os 3 anos e meio de paz. Então talvez nesse período eles construam, ou um pouco antes desse acordo, depois de alguma guerra, né, onde eles vençam, eles constroem e aí eles fazem um acordo de paz com a besta. E aí a besta depois rompe o acordo unilateralmente e ataca Israel no meio dessa semana, nesses 3 anos e meio. Tá bom? Então seria o primeiro evento que nós aguardamos, tá, para o cumprimento da profecia, é a reconstrução do Templo de Jerusalém. Tá? Segundo evento, justamente depois de reconstruído, né, um período de alguns anos, ele vai ser profanado pela besta. Quando eles atacarem Israel, eles vão profanar o templo, não vão destruir o templo. Nós tivemos duas destruições. Tá? Tivemos a destruição do templo de Jerusalém em 586, quando os babilônios destruíram o templo.
Depois, a destruição em 70 da nossa era, lá no primeiro século, quando eles destruíram novamente o templo, tá? São duas destruições. Agora veja que nós temos duas profanações, uma não aconteceu ainda. A profanação que teve antes da destruição, da segunda destruição, né? Ou seja, ali pelo ano 167 e durou até o 164, foram 3 anos, né? Precisamente 3 anos. E ele ficou abandonado o templo, porque eles profanaram e bagunçaram o templo todo, mas ficou lá, estava lá o templo. Eles vieram e reorganizaram e purificaram e começaram o trabalho novamente no templo. É o que vai acontecer de novo. Vai acontecer a profanação pela besta, mas um tempo depois, a Bíblia na verdade é precisa, porque quando começar o acordo com a besta, né, 3 anos e meio antes da grande tribulação, começa a contar os 2.300 dias. Então, você conta 2.300 dias, ele vai entrar dentro da grande tribulação e lá, pelas tantas, ele vai encerrar. Né? Então, os judeus voltam e purificam o templo para esperar Jesus. Tá? Então o primeiro, então, são 2 profanações, uma já aconteceu, a outra ainda não, e 2 destruições. As 2 já aconteceram, então não vai ser destruído. Ele vai ser profanado. Eles vão entrar no templo e usar como pro culto deles, pro jeito deles, né? Com os símbolos deles, e aí a coisa vai complicar, né? O santuário vai ser totalmente profanado, tá? Então, primeiro evento, reconstrução. Segundo evento, profanação. Terceiro evento, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele vai entrar no templo, ele vai até o templo. A Bíblia descreve, a gente vai ver hoje por onde ele vai entrar. Tudo certo, tá? Esse é o terceiro evento. Ele vai entrar no templo, né? Como ele entrou aquela vez as 2 vezes que ele purificou o templo, a última vez ele entrou bem pelo caminho que ele vai fazer novamente. Tá? Então eu vou explicar isso daqui a pouco. Tá? Então a primeira, ele vai ser reconstruído, depois ele vai ser profanado, depois ele vai ser purificado antes, eu até esqueci, purificado antes da vinda de Cristo, né? Antes da entrada triunfal de Jesus, né? E depois Jesus entra no templo na entrada triunfal. Pronto, e esse templo daí vai sobreviver pelos 1000 anos, tá? Então seria basicamente essas 4 coisas aí. Vamos começar aí o primeiro verso e vamos tentar entender todo esse assunto, todos esses contextos aí, algumas coisas talvez repita algum verso, alguma coisa, porque eu já falei algumas coisas meio espalhadas, então quando você junta um assunto, às vezes tem que rever um ou outro texto junto, né? Tá? Então, Isaías 49, do 14 ao 16. Vejam comigo na tela. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, no 15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Portanto, ele está prometendo para os judeus que vai acontecer, porque nem se uma mãe se esquecer do seu filho, ele não vai esquecer do povo de Israel. Isso vai acontecer por ele e pelo povo, e pelo amor que ele tem pelo povo, né? Pelo amor que ele tem por ele em primeiro lugar, né? Porque ele prometeu e vai cumprir. Verso 16. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Veja, uma alusão à cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Então, veja, o que a gente lembra hoje? As muralhas, né, de Jerusalém estão constantemente diante de mim. Mas o que a gente lembra hoje? O Muro das Lamentações. Aquela é uma parte da muralha, né, ocidental que está lá, que fazia parte a parte externa do templo, né? Então, aquilo é, de qualquer forma, um pedaço da muralha relacionada e próximo, né? Ali fisicamente próximo aonde seria o Santo dos Santos, né? Então é uma coisa fantástica isso aí, tá? Porque assim o santuário ficava de frente para o Oriente, para que quando a pessoa entrasse ela ficasse de costas para o Oriente, para o nascente do sol. Se ela fica para o Oriente, à frente, os fundos, que é onde ficava a última parte, o Santíssimo, fica para o Ocidente.
né? Que é justamente ali perto do muro. Enfim, é uma alusão fantástica que Cristo faz aqui, né? As suas mãos na cruz estão relacionadas com a sua lembrança das muralhas da cidade. É uma coisa impressionante. Agora Isaías 49, 12, o 22 e o 23. Mas antes eu vou ler o Ezequiel 39, que está aqui embaixo aqui da tela. Eu deixei Ezequiel 39, 28 ali, para a gente contextualizar. Vejam bem, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem, ou outras traduções falam, quando entenderem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Isso aí quem faz é Cristo. Eles vão entender que eu sou o Senhor seu Deus. Eles não aceitam hoje Cristo, né? Mas vão aceitar. Como Paulo no caminho de Damasco. Quando ele encontrou com Cristo, acabou. Não precisou falar mais nada, né? Então, Isaías 49, 12, 22 e 23. O 12 diz: eis que esses virão de longe, referindo ao povo de Israel que vai sair de vários lugares, né? Depois de serem levados ainda agora para um novo cativeiro. Tá? Quando eles foram levados no ataque da besta agora para o cativeiro. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Eu só queria destacar isso aqui para vocês, a terra de Sinim é a China. Seria chinês, o Sinim é chinês, então seria terra do chinês, ou dos chineses, né? Então, essa expressão usada hoje ainda em Israel. Se você for em Israel, Sinim é chinês. Tá? Então, a terra de Sinim é a China. Esse é o problema. É que a China é aliada da Rússia. Lembra que eu falei do ataque de Gog? Então, quando eles atacarem, que lógico que o líder vai ser muçulmano, né, na Rússia, vão atacar e na guerra mais para o final, eles vão ter o apoio da China, que é a guerra definitiva, a guerra contra o exército de Cristo, né? Então, eles foram levados para lá também, tá? Provavelmente, né? Por isso que a Bíblia cita isso. Verso 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Até só lembrando, tem algumas traduções que colocam essa de Sinim lá no Egito. Como é que vai botar no Egito, se é o Oriente, né? O sentido da palavra Sinim no original, de acordo com o dicionário de Strong, é Oriente distante, ou seja, é do lado do Oriente, só que distante. É a China, né? No mapa é a China, certo? Então não tem como você botar lá no Egito, isso aí, né? Não tem como. 23. Reis serão os guardiões deles, as rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Vocês imaginam como eles vão tratar Israel depois de tudo isso, depois da guerra, depois da destruição da besta e dos maiores exércitos do mundo, até a história, até agora na história, e eles vão, né, ou seja, eles vão entender que é o povo de Deus, né? Então o tratamento será completamente diferente do que é hoje, que é o tratamento oposto a isso. O tratamento hoje é antissemita. Israel, de um modo geral, é odiado, a não ser por alguns cristãos, especialmente dos Estados Unidos, ou alguns desses, eles gostam muito de Israel, né? Mas a maior parte tem um pé atrás, na verdade os dois atrás, né? E o antissemitismo é uma coisa muito arraigada no pensamento ocidental ainda, né? Infelizmente. No oriental nem se fala. Isaías 49, 24 a 26 agora. 24 diz: será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Falando de Israel, né? Falando para Israel. Eu lutarei contra os que lutam contra você. Então ele vai ser atacado pela besta com um exército gigantesco de aliados, e eles vão ser derrotados porque vão lutar contra o próprio Deus, né? Não tem como.
Verso 26. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fossem vinho novo. Veja a linguagem dura, né? Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Portanto, veja que os eventos finais escatológicos têm a ver com o povo de Israel, não com a igreja. A igreja, por exemplo, vai sofrer, claro, os cristãos que estiverem no território da besta vão sofrer. Praticamente igual, né? Um pouco menos, mas vão sofrer. De fora, é lógico que o que acontece, uma guerra provavelmente ela vai extrapolar os limites, né? Porque vai evoluir para uma guerra provavelmente atômica, né? Não tem como fugir porque a Bíblia fala isso. Então, o alcance a gente não sabe disso, mas haverá uma guerra atômica. Então, a troca de foguetes hoje vai para qualquer lugar, né? A Rússia tem como mandar a 11 mil quilômetros um foguete e não tem como ninguém barrar lá, porque a tecnologia deles é muito apurada. Não sei se eu falei disso já, mas um dia a gente vai tocar esse assunto especificamente, né? Então, isso não tem problema. Eles mandam onde quiserem uma bomba atômica, né? E hoje são muito potentes, né? Então, uma bomba atômica da Rússia, os americanos têm bombas atômicas que podem destruir uma cidade. Os russos, uma bomba atômica pode destruir um estado, né? É uma coisa complicada. Então, a gente não sabe o alcance disso, tá? Mas o cerne, a questão toda do enfrentamento da besta com Cristo é Israel, tá? Por isso que a gente não pode descontextualizar, senão se perde, né? Perde, aí fica qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Não tem problema. Põe o que você quiser daí. Isaías 51, 17, 22 e 23. O 17 fala assim: acorde, acorde, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, porque eles vão começar na grande tribulação sofrendo. Vão sofrer muito, porque eles têm que ainda pagar algumas dívidas com Deus. Depois que chegar ao limite em que eles pagaram a dívida, então aí se inverte contra os seus inimigos, né? Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento, ele bebeu todo o cálice, portanto parou. Tá? Atordoamento, embriagamento, ou seja, algumas usam, falam o cálice que embriaga, ou para embriagar, mais ou menos isso, né? Deixa a pessoa meio tonto, meio bêbada, né? Então o 22 fala, eles esgotaram, né? Eles tomaram, esgotaram, acabou, pagaram, agora se inverte contra os inimigos. Veja 22, assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Você nunca mais beberá dele. Portanto, nos 1000 anos não ocorrerá mais nada que tenha que castigar Israel. Acabou. 23. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram. Entendeu? Então eles esgotaram o cálice, aí ele tira o cálice e novamente agora dá para aqueles que atacaram Israel. Dos que lhe disseram, abaixe para que passemos por cima de você, e você pôs as suas costas como chão e como rua para que eles passassem. Imagina o que eles vão passar, né? Então, Ezequiel 11, 16 a 20. Portanto, dize assim o Senhor Deus... portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os mandei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, mas nas terras para onde foram. Certo? Então, lógico, um pouco de tempo, porque a vida de cada pessoa ali é curta. Então, ele vai ser um santuário, porque não tem um santuário. Eles não tinham vida sem santuário, eles pararam o sacrifício, pararam tudo. Mas Deus não os abandonou. É esse o problema. Deus está falando aqui, ó. Eu mandei vocês para outros lugares, espalhei para tudo que é canto, mas não abandonou. Ele serviu de santuário nesse período, você imagina? Então Deus estava muito próximo a seu povo. Especialmente dos fiéis, porque o que eles passaram vai purificando, né? Vai fazendo com que eles se agarrassem cada vez mais à religião. Por isso que são até hoje agarrados na religião. Você imagina que coisa absurda, né? São 2000 anos sem templo, sem terra, sem nada. Eles ficaram firmes, né? Verso 17, portanto diz, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fores espalhados, e vos darei a terra
de Israel. Então aquela terra foi dada por Deus, ele vai trazer de volta e vai dar de novo. Porque ele deu para Israel, não para os países que estão pleiteando aquela terra. Né? É esse o problema. Ezequiel 11, 16 a 20. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei a sua carne, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Portanto, veja, Deus derramará o seu espírito, mudará a mente deles, o coração, para que eles continuem obedecendo ele pelos 1000 anos. Haverá exceções, mas vão ser tratadas caso a caso. Eu já falei isso para vocês. Não mais o povo todo. É muito interessante isso. Ezequiel 43, 1 a 9. Nós vamos ver agora quando Ezequiel teve a visão do trono de Deus, né? E Deus vinha e enchia, a glória de Deus enchia o templo. É muito interessante, né? Então, ele vem pelo caminho, que, como eu falei, agora vamos ler bastante sobre isso, né? Porque é para entender bem. Agora é a visão dele, não está ocorrendo o fato, é a visão. Então me levou à porta que dá para o Oriente. A porta que dá para o Oriente significa o portão dourado, que fica quando você sai do templo, né? Pelo muro oriental, você passa o portão, desce o vale de Cedron e sobe para o Monte das Oliveiras. O caminho que Cristo fez N vezes ali, certo? Depois, lógico, tem toda aquela questão que o Monte das Oliveiras vai ser fendido num terremoto pelos pés de Cristo e vai abrir um lugar para eles fugirem, né? Esse caminho que ele vai fazer depois para entrar, tá? Mas vamos lá. Então, eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Tudo ficou claro lá como o sol, né? E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que eu tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. É o caminho que Cristo fez quando ele fez a entrada triunfal dele, e limpou o templo, purificou o templo a última vez. O mesmo caminho ele vai fazer a entrada triunfal dele, só que agora vai ser aclamado pelos judeus. A gente vai ver até a frase que eles vão repetir, né? Ezequiel 43, 1 a 9. A glória de Deus agora, novamente, né? E levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Lá no interior, ele foi habitar no lugar que é dele, lugar santíssimo. Então a luz sai para todo lado, né? Ele viu isso, então vai acontecer isso. Cristo vai trazer novamente a glória para dentro do templo, né? Vai aceitar o templo como lugar de adoração dele. 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se achava de pé junto a mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Portanto, os 1000 anos, pois depois vai ser dado ao Pai o reino e novamente faz um rearranjo, né? Para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Tá? Eu já falei para vocês, né, que para sempre ou eternamente o conceito judaico não é necessariamente sempre correlacionado com o conceito que nós temos da física, da matemática, ou seja, é para sempre mesmo. Não. É muito tempo, durante algum tempo, isso pode ter vários significados, né? Ou no caso aqui, que é uma mudança de fase, ele só continua, o reino continua, não vai cair mais. Nem Israel, mas só tem uma mudança de fase, né? Quando Cristo conquistar tudo, ele devolve ao Pai, só isso. Mas continua o reino. Então, Ezequiel 44, 1 a 3, falando do portão oriental novamente, então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, que é essa porta, que olha para o Monte das Oliveiras. E ela estava fechada. E disse-me, o Senhor está... disse-me o Senhor, esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Ou seja, não é para mais sair,
né? É esse o conceito, né? Não é para sair mais, ele vai ficar lá, ele vai habitar lá. Então a porta fica fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor, porque o Senhor está lá, né? Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Ele vai entrar por um outro caminho e vem ali comer com o Senhor e volta por outro caminho, tá certo? Veja que interessante. Uma simbologia interessantíssima, né? Ele não vai sair mais. Jeremias 3, 14, 18. Aqui é um negócio interessante sobre a Arca do Concerto, né? A Arca do Testemunho, enfim, a Arca do Pacto, como diz aqui. 14. Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Não vai fazer uma arca, não vai fazer nada disso. É porque a arca simbolizava o trono de Deus. E Cristo entra agora lá e estabelece seu trono lá dentro do templo. Então, não precisa mais de arca. Mas ela vai fazer o quê? Ela está onde? Já vou explicar para vocês. Está aqui. Está aqui a resposta. Apocalipse 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do pacto. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremoto, e grande saraivada. Note que João fala assim, foi visto, né? Ou foi vista a arca. Não é eu vi a arca, não. Foi vista a arca, porque nesse momento da história, lá na grande tribulação, perto já do fim, vai aparecer a arca. Por quê? Porque a besta, segundo a teologia islâmica, né, ele vai descobrir, a arqueologia, várias coisas, inclusive papiros antigos e a arca. E vai desmentir tudo o que se falou, que Moisés recebeu, que construiu a arca. Vai desmentir tudo. É tudo mentira. O problema é o seguinte, é falso, né? Ele que está mentindo. Aí o que vai acontecer? Deus vai ter que mostrar isso aqui para dizer, olha, não acabou nada, o pacto está em pé, está aqui, ó, a arca está aqui, certo? Porque se Deus não guardasse a arca, eles certamente, se encontrassem, destruiriam. Não há a menor dúvida. Tá? Então é importante, Deus tirou, em algum momento, ninguém sabe quando, Deus tirou, porque ela foi guardada. Isso é uma outra história, né? Ela foi guardada, tem toda a tradição que fala que foi guardada, mas ela foi levada ao céu, porque ela vai aparecer no céu. Foi vista no santuário de Deus que está no céu, né? Ou seja, abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos e vozes. Então pronto, ela está lá, está guardada lá. E ninguém mexe, né? Mas vai mexer. Jeremias 3, 14 e 18. 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Veja, então Jerusalém será o trono do Senhor, porque Deus habita ali, não tem mais sentido a arca. No Santíssimo lá não tem sentido a arca, é a presença de Cristo, né? Glorioso, não tem mais sentido, né? Não tem porquê mais. Ela está guardada para que não seja. Porque veja, se ela estivesse encontrada e estivesse lá no santuário agora, quando for construído, vai acontecer o quê? A besta vai entrar e pegaria a arca. Lógico. Então não vai acontecer isso aí. Deus já guardou. Ele sabe disso, tá? Vejam, tem que entender isso ainda. Ele não ia deixar que a coisa mais sagrada que já pisou na terra, fora Deus, fosse profanada, né? De jeito nenhum, né? Então, naquele tempo, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, a Jerusalém. E não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dê em herança a vossos pais. Os países do norte vão atacar Israel, evidentemente vão levar para o norte eles, né? Mas eles virão de lá. Então, Zacarias 9, 9 a 12. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei... Quem é Jesus? Seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então isso aqui é uma referência à primeira vez que ele entrou lá, quando ele estava na terra, aqui, na fase não gloriosa, sofredora, né?
Verso 10. Destruirei os carros de guerra de Efraim. Pronto, já começou a segunda fase. Aqui menciona aquilo ali só para introduzir, que vai ser um repeteco, mas ele entra na segunda fase, 10 em diante. Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até o confim da terra. Ou seja, ele vai dominar sobre toda a terra. E vai anunciar paz porque ele não vai permitir que tenha guerra. Acabou a guerra. Só quando ele soltar no final do milênio. 11 e 12. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova que não havia água. Eles iam morrer, né? Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Então veja, lembram-se, é só a gente lembrar de Jó. Jó perdeu tudo, só não a vida, perdeu até a saúde. E depois o que aconteceu quando Deus provou que ele era fiel, e ele provou fiel? O que aconteceu? Deu em dobro. Dobro. Tudo em dobro. É isso aí. É o que vai acontecer com eles. Inclusive o território deles vai ficar maior, vai ficar praticamente o dobro. Mateus 21, 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ó, veja, agora a narrativa aqui é de Cristo vindo para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Lá, quando ele veio a primeira vez, ele vai fazer agora a segunda, mas aqui essa é a primeira. Então, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, lá no topo do monte já, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: eles vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendem e tragam para mim. Eles foram lá para pegar a jumenta, né? E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles e logo ele deixará de vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. O que o profeta disse? Verso 5. Digam à filha de Sião: eis que o rei vem até você, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga, cria de jumento. Esse verso é aquela referência que a gente leu em Zacarias. Zacarias falou das duas coisas. Então ele cumpriu uma parte na primeira e volta para fazer a segunda, completa daí. Mateus 21, 1 a 11. 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho do Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Está em amarelo, no verso 9. Gravem isso porque isso vai ser dito novamente na profecia: bendito que vem em nome do Senhor, que é Cristo, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Certo? Então, 37, 38, 39. Jerusalém, Jerusalém. Aí Jesus vai falar novamente aquela profecia agora. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, Jerusalém e o templo, né? Tudo. Pois eu lhes afirmo, desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, porque já está bem próximo a morte dele, até que venham a dizer o quê? Bendito que vem em nome do Senhor. Quando que eles vão dizer isso? Quando ele voltar a segunda vez. A primeira ele veio e eles mataram. Ele ressuscitou, ele foi embora depois. Mas agora ele vem a segunda vez glorioso. Eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Essa vai ser a maravilha. Tá, então, ali é uma referência, Jesus está prometendo para ele que vocês vão dizer novamente isso quando eu entrar. Vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está falando que eles vão fazer isso, e eles vão fazer, né? É a promessa de Jesus. Agora vamos ver Salmo 68, 24 a 26. Depois eu continuo mais, eu só me desmembrei aqui para ficar mais fácil. Então, 24. Viu-se, ó Deus, veja, esse Salmo 68 é interessantíssimo, ele faz o cortejo, ele faz lá desde a saída do Egito, é histórico, e depois ele faz o último aqui, que é com Cristo entrando, glorioso.
É bem interessante, esses 24 em diante. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de corda, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, o que precede os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriundo do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Já na glória aqui, né? Eles vêm do mundo inteiro trazer presente para Deus, lógico. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Ele vai acabar com a guerra. Ele já falou, a gente já leu ali, que ele vai proclamar a paz. Acabou. E vai desarmar tudo. Príncipe vem do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Eles todos vêm, o Egito, a Etiópia, vêm trazer seus bens para a glória de Deus, né? 32. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aqui está a liturgia, né? Ainda tem mais um aqui. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então, veja que interessante aqui. A sua majestade está sobre Israel, a glória dele. E a sua fortaleza nos céus, porque lá ainda continua sendo o trono de Deus por enquanto, até o final do milênio. Certo? Tá bom. Então, vamos ler aqui Malaquias primeiro 3 aqui embaixo. Né? Aqui. Malaquias 3:1 e daí vamos para Zacarias. Então, lá, Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo. O Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma promessa clara e precisa que ele vem ao seu templo. O anjo do pacto. Ele vem já glorioso, né? Tá? Zacarias 12:8-11. E acontecerá naquele dia que eu procurarei destruir todas as nações que avançam contra Jerusalém. Ele vai destruir. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e súplica. E eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram, a mim, que eles transpassaram, Jesus, né? Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles chorarão como se chora sobre o primogênito, o primeiro filho. Naquele dia será grande a lamentação em Jerusalém, como a lamentação de Adar na planície de Megido. Tá? Veja. Quando ele derramar o seu espírito sobre eles e eles virem Cristo entrando, eles vão chorar, porque eles vão entender que era Cristo aquele que transpassaram. Por enquanto está parecendo que é Deus, né? Ganhando a guerra, mas quando ele entra, eles reconhecem que é Cristo. Por causa das mãos e outras coisas. Enfim, vai ser uma coisa maravilhosa. E eles instantaneamente vão entender. Não precisa falar mais nada. Daniel 11, 31, 40 e 45. Agora vocês vão ver que eu fiz um apanhado de alguns versos, porque eu queria que vocês lessem comigo com calma, assim, um trecho muito grande. E a gente ia ter que ficar, talvez, numa Bíblia, né? Eu ia ter que botar a câmera em cima da Bíblia e ficar. Mas não vamos fazer. Eu pulei alguns versos, depois vocês podem ler todos os versos. Pulei só para a gente ter os principais ali na noção da sequência, né? Então veja, Daniel 11, 31, 40 e 45. O 31, forças enviadas por ele, pela besta, profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Só isso, vai ser profanado. Veja, lá no verso, no Daniel 11, aquilo que eu falei uma vez para vocês, o Daniel 11, ele tem uma sequência histórica impressionante. Ele começa com o primeiro imperador, ele começa até antes do Império Grego, né? Ele põe os últimos imperadores do Império Medo-Persa, e depois ele começa com os gregos. Começa com Alexandre, aí Alexandre morre, vem os generais, e aí vem os descendentes do Império Seleucida, os reis Seleucidas, que é os que dominaram sobre Israel. Até chegar em Antíoco IV, que é o 8º rei.
Depois você vai achar novamente o oitavo rei lá em Apocalipse, tá? Então veja, em 17, né? Então aqui você vai ver, ele é o oitavo rei, certo? E quando chega nele, os outros falam bem pouquinho, uma frase, duas frases e tal, e daqui a pouco chegar nele, aí é longo. Aí é longo, porque quando nele você automaticamente você percebe que ele está falando de duas coisas e quando vê ele já tá no fim. Ele está no fim. Então ele é um tipo da besta. Ele entra nele e dele pula para alguns aspectos que já são da besta. Aí a gente sabe que ele nunca cumpriu, ele não, nenhum dos tipos cumpriram, né, o antítipo. Nunca aconteceu isso aí. Não vai acontecer nunca, porque o cordeiro não ia virar Jesus, é mais importante de Jesus, não tem como, certo? Então esse é o problema. Ele era um tipo da besta, não era besta, era um tipo da besta. Então a besta vai fazer a mesma coisa, vai fazer o que ele fez, exatamente o que ele fez muito bem feito, coisas horríveis no santuário, que um dia eu vou contar para vocês. Então a besta vai fazer a mesma coisa, só que a besta é no final, certo? Então quando entra no 31 aqui, ele está falando dos dois eventos, certo? Dos dois eventos. Ele profanou o templo e aqui eles se encontram, aqui a besta vai profanar o templo, daí já foge para o fim. O 40 ali, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros, com muitos navios, e entrará em suas terras, inundará e passará e tal. 45, armará suas tendas, depois que ele conquistar tudo lá, ele arma as suas tendas palacianas entre o mar e o Monte Santo, o mar e o glorioso Monte Santo, perto de Jerusalém, né, para atacar Israel, o último ataque. Mas chegará o seu fim e não haverá quem socorra. Pronto. Eu resumi assim em 3 versos, uma coisa bem longa, mas dá para a gente ter uma ideia. Então aqui nós chegamos no ataque dele final lá. Ó, nesse tempo, quando eles forem fazer o ataque, nesse tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. É Jesus, né? Levanta e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existiam nações, até aquele tempo, aqueles 3 anos e meio, provavelmente 3, né? Só ele vai encurtar. Porque no tempo que o antigo profanou foram 3 anos exatos. Pode ser que seja um tempo menor, como perto de 3 anos, e não 3 anos e meio, né? Porque Deus disse que ia encurtar. Então haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existiam nações até aquele tempo. Mesma angústia que Jesus fala no tempo de angústia, todos eles falam, certo? Naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Certo? Todo aquele que for achado escrito no livro, portanto, tem que abrir o livro. Portanto, quando você abre o livro, acontece o quê? Julgamento. É julgamento. Cristo vem, faz o julgamento, ele destrói os ímpios e salva os outros. Pronto, os fiéis, acabou. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando que é ressurreição? Volta de Jesus, é exatamente isso. Ele vem, julga, ele ressuscita para julgar os que estão mortos e depois define, faz o juízo, dá a salvação e pronto, resolve o problema, certo? Então tudo isso aqui está acontecendo na volta de Cristo. Então aquela profanação do santuário que a gente leu no quadro anterior é o que vai preceder isso aqui, né? Isso aqui já é na volta de Cristo, quando ele vem para defender, porque eles vão atacar definitivo, vão acabar com tudo, aí Deus não deixa. Daniel 12, 6 e 7. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumpriram essas maravilhas? Note: então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, temos metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Portanto, tempo, metade de um tempo, é 3 anos e meio. E quando que ele começa? Quando acabar de destruir o poder do povo santo, ou seja, eles têm o exército maravilhoso de Israel, né? É um dos grandes exércitos, né? Da terra. Então, quando eles perderem completamente a guerra, eles vão profanar o templo, começou tudo. Eles têm que perder a guerra, porque senão eles não deixariam invadir e profanar o templo, né? Quando eles perderem, acabar de destruir o poder que eles tinham na mão, destruiu tudo, eles estão à mercê, acabou. Aí começa a contar os 3 anos e meio. 3 tempos e meio a 3 anos e meio, né? Daniel 12, 8, 11 e 12. E ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual o fim dessas coisas? Porque Daniel não tinha entendido direito a resposta, né?
Estão conversando ali entre eles e o Daniel não entendeu. Aí verso 11, depois do tempo, eu tirei alguns versos, né? Lógico, eles falaram que ele vai até o fim, que isso aqui vai ser revelado no tempo do fim, que ele guardasse e tal. Mas depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, que é o verso que a gente leu lá atrás, né? No 2 para trás, lá que a gente leu, quando a besta faz aquilo. Então, depois daquilo, tá? Então, ou seja, aquilo lá é quando eles vencem e profanam o templo. Então, esse é o momento que começa a contar o tempo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Mas não era 1260? Claro, 1260 é o período da grande tribulação. 1290 é o período em que você avança 30 dias na frente, que é o julgamento. Todo julgamento e aquela resolução toda de quem salvou, quem não perdeu, é 30 dias. Depois embaixo no 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então botou mais 45 dias. Nesses 45 dias, Cristo vai estabelecer o reino de Israel na terra. Né? Eles vão conquistar mais alguns pedaços, o território vai dobrar o tamanho. Né? Tudo isso vai acontecer nesses 45 dias, até se acertar tudo. Né? Então tá previsto já, tudo encaixadinho. Quando, pois, virem situado no lugar santo, o abominado da desolação, que falou o profeta Daniel, que Jesus está falando da mesma coisa. Agora eu fui lá para Mateus, é Jesus falando a mesma coisa. Quando vocês virem no lugar santo, situado no abominado da desolação, que falou o profeta Daniel, que nem entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação. A mesma referência à grande tribulação, tudo igual. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. 22. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, provavelmente, ele vai ter mais para menos do que... Porque é 3 anos e meio de 360 dias. Tá? De 360 dias, não 365. Então é um pouquinho menos do que 3 anos e meio, mas provavelmente menos ainda, porque vai ser abreviado, né? Senão ninguém se salvaria, né? Vai ser uma coisa horrível. Lucas 21 eu coloquei ali só para a gente ter uma ideia. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Lucas 21, 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Então, veja, você vai ver que eles vão colocar, vão profanar o templo, mas com um exército. O exército vai cercar a cidade e eles vão entrar e profanar. Essa é a questão, né? Tá bom? Então ali continua, Mateus continua, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, sem intervalo, imediatamente após, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Volta de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então a volta de Jesus, ela é no fim da grande tribulação. Exatamente, ela termina a grande tribulação, certo? Logo em seguida, assim. Logo em seguida pode ser 1 minuto, 1 segundo, né? Pode ser um dia, talvez. Um dia já é muito. Mas enfim, acaba a grande tribulação na volta de Cristo, tá? É basicamente isso. A palavra ali é sem intervalo, né? Tá? Então, eu coloquei isso aqui só para a gente ter uma ideia de que o que Jesus falou é exatamente o que vai acontecer, que já está previsto nos profetas. Não tem contradição entre o que Cristo falou, o que os profetas falaram e as profecias. Está tudo igual, tudo perfeito. Tá? É o que nós esperamos que vai acontecer. Né? Tá? Então, relembrando, a gente tem a primeira coisa que vai acontecer vai ser reconstruído o templo. A segunda coisa, ele vai ser, depois que eles romperem o acordo e atacarem Israel, a besta vai profanar o templo. Depois os judeus, um pouco antes da volta de Cristo, vão conseguir entrar lá e purificar o templo. E aí depois, quando Cristo vem, destrói os inimigos, ele entra, faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, lá pelo Monte das Oliveiras, sobe no portão oriental e entra no templo. E eles vão reconhecê-lo e vão chorar. E vão entender que era Jesus, né? E tudo está certo. Aí começa a eternidade, ou seja, os 1000 anos, não a eternidade, os 1000 anos, né? Entende? Então aí a gente vai ter 30 dias para mexer com todo o julgamento e 45 para estabelecimento do reino. Perfeito. Acho que é isso. Lógico que esse assunto ele é inesgotável, eu não esgotei agora, né? Mas fiz um apanhado geral, espero que tenha ajudado. E nos outros
assuntos, quando surgir alguma coisinha, eu vou esclarecendo, né? Tá bom? Mas se gostar, não gostar, não, deixa o like, o dislike, né? Deixa um comentário que eu posso, de repente, às vezes explicar umas coisas que não tá bem claro ainda, tá bom? Então, agradeço a companhia de vocês aí até agora e até semana que vem. Um abraço, tchau.